quero mostrar movimentos que a articulação da escápula desenvolve. Primeiramente, é importante entender que a articulação da escápula ela é uma articulação independente, porém é uma articulação de estabilidade. Já o ombro, ele é uma articulação dependente. Então, escápula independente, ombro dependente. Escápula, estabilidade, ombro, mobilidade. Conheça aqui alguns movimentos que a escápula faz. Então, a protração, que é o movimento onde ela se afasta dos corpos vertebrais. Tem o movimento de retração, que é onde ela se aproxima dos corpos vertebrais. E também temos o movimento de depressão, que ao passo ela fica abaixo de T1 e T2. T1 e T2 está aqui, ó, abaixo. Então, quando ela termina aqui, ela está em depressão. Também temos o movimento de elevação, que é bem comum em lutadores, tá? Onde tem as escápulas mais elevadas. Dois movimentos bem típicos de serem diferentes nas pessoas e na hora da intervenção acontece tanto o alongamento diferenciado quanto a concêntrica e a excêntrica do exercício diferente. Bom, rotação para cima, ou conhecido como rotação externa. Vamos de novo aqui, ó. Achar um bonequinho onde que você veja os músculos. Ó. O bordo superior da escápula se aproxima dos corpos vertebrais, enquanto o inferior se afasta. E aqui temos a rotação para baixo, que acontece ao contrário, aonde que o bordo inferior da escápula se aproxima e o bordo superior da escápula afasta dos corpos vertebrais. Aqui dá para ver melhor, tá? E aí temos um movimento que o peitoral menor entra, que é fazer o tilt anterior, tilt escapular, onde tem aquele ombro fechado. Aí eu trouxe aqui uma foto no cimetrógrafo com alguns desníveis posturais. Aqui, por exemplo, a gente tem uma protusão de ombros, onde que acontece uma abdução escapular, onde que é analisada na visão posterior. Aqui está a escápula. Então, ela está mais afastadas, ambas estão afastadas dos corpos vertebrais. E aí acontece, então, essa anteriorização da cabeça do húmero. Observe aqui. E ao passo que se eu traçar uma linha reta, aqui onde que está o ombro, não no fio de prumo, porque a pessoa está anteriorizada, o cotovelo está para trás. Então, isso significa que a pessoa tem um slide humeral. Aqui o ombro está sofrendo uma consequência do mau alinhamento das escápulas, ok? Junto disso, dá para ver uma leve saliênciazinha aqui da escápula fazendo um tilt anterior, que foi o último movimento que eu mostrei. Bem, como que faz para corrigir isso? Que suponhamos que nesta foto tivesse uma rotação interna. E de fato tem uma leve rotação interna, principalmente na escápula esquerda. O bordo superior está aqui e o bordo inferior está aqui. Aí temos músculos que estão encurtados e tem músculos que estão alongados. Tem músculos que estão imperativos e tem músculos que estão sem ação nenhuma. Começamos com o peitoral menor, tá? A musculatura do peitoral menor, então, ela exerce essa função de puxar a escápula para frente, certo? Musculatura do peitoral menor é um músculo que se chama tônico. A particularidade da fibra é tônica, que tende à hiperatividade e ao encurtamento. Quer dizer que esse músculo é forte? Não. Porém, além de fazer o alongamento no peitoral menor, também deve-se fazer o trabalho do peitoral menor em posição alongada. Junto do peitoral menor, temos a musculatura, mostrarei aqui, do peitoral maior. Aí o peitoral menor e o peitoral maior também fazem inibições em músculos que estabilizam a escápula. O maior, ele também é tônico, ok? Então, também deve-se trabalhar na posição alongada. Quais que são os músculos que eles inibem diretamente? Um dos principais estabilizadores da escápula está ele, vou botar aqui, vai aparecer. Aqui, ó, romboides, logo abaixo
da musculatura do trapézio médio. Trapézio médio mais superficial e o romboide é o músculo abaixo do trapézio médio, tá ok? Então, num possível encurtamento de peitoral maior e menor, deve-se exercer o alongamento de ambos os músculos, trabalhar na posição alongada, não deixar de trabalhar, mas trabalhar na posição alongada, e o fortalecimento acontecer na musculatura de romboides. Também tem um outro músculo que é extremamente importante na estabilidade da escápula, que está aqui, ó, que faz a depressão. Pegarei ele para mostrar, que é o trapézio inferior. A musculatura do trapézio inferior, ela faz um desenho como se fosse um V. Então, pessoas que têm uma inação nesse músculo também faz com que o peitoral menor, como anunciado anteriormente, se torne dominante, fazendo essa inclinação anterior da escápula. Por isso é importante saber a sequência ideal do movimento, sem simplesmente fazer uma puxada, tá? Por exemplo, vou pegar um exercício para costas, tá ok? Para você entender melhor ainda essa situação. Vou usar a musculatura de grande dorsal ou latíssimo do dorso. Essa musculatura ela faz a extensão do ombro. Mas a depender do exercício, se você não pensar na musculatura que está entre as escápulas, ela se torna também dominante. Só que a musculatura do latíssimo do dorso não é que ele inibe algum músculo, mas ele provoca uma depressão escapular. E essa depressão escapular pode fazer uma também inação da musculatura do trapézio inferior e dos romboides. Observe aqui o bonequinho, por exemplo. Se a gente começa o início do movimento, vou botar aqui, ó. Pronto. Observe que acontece já uma extensão do ombro antes de uma retração da escápula. Então, aqui tem o nosso modelo aqui. A escápula dele tá aqui. Então, é óbvio que o latíssimo do dorso fará um movimento. Então, qual que é o correto aqui? Primeiro, trazer as escápulas para dentro, fazer um movimento nela, para depois acontecer um movimento no ombro de extensão, que é quando ele vem para trás do ombro, aqui, para depois acontecer então a flexão de cotovelo. Essa sequência do movimento é extremamente importante ser respeitada porque faz toda a diferença no sucesso da ativação do músculo-alvo, certo? Então, a partir do momento que você voltou lá em cima com o seu braço, quando você começa a descida, aqui até soltou um pouquinho, ver se ele vai aqui. Ok, então o movimento ele deve ser bem aqui, ó, onde que tá a escápula. Aqui tá o infraespinhal que recobre a escápula. Observe que o movimento acontece simultâneo e não pode, tem que ser primeiro a escápula para depois o braço. É errado ser simultâneo? Também quero dizer que não seria o ideal dizer que é errado. Porém, quando você tem uma abdução escapular, uma protusão de ombros, uma anteriorização de cabeça, uma rotação interna, uma rotação externa da escápula, é essencial que a escápula comece fazendo um movimento e, a depender da situação, que o movimento não seja totalmente completo. Por quê? Se o ombro pular para frente aqui, além de você alimentar a dominância do peitoral menor e maior, você não trabalhará a estabilidade da escápula. E o que acontece? Dores recorrentes no ombro, principalmente quando você vai fazer um exercício de supino. Não é o supino que machuca, e sim a falta de estabilidade na articulação proximal, que aqui é a musculatura da escápula. Ok?